o maior tratado da psique humana. Gostaria que fosse comentada essa questão. Um bom psicoterapeuta está equipado de recursos e de processos que podem ajudar a criatura humana. Mas se ele não tem o conhecimento da doutrina espírita, ele não está equipado para o atendimento fraterno na casa espírita. Ele deverá primeiro enfronhar-se dos conteúdos espíritas para ir além dos paradigmas da psicologia convencional e entender, além da psique humana, o ser integral, o espírito, que é o arquiteto do seu próprio destino. Muitas vezes em nossa casa, amigos que vêm por primeira, segunda vez, dizem-me: eu sou psicólogo, gostaria de atender, gostaria de ajudar no atendimento fraterno. Eu digo: então, faça conosco o ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Não, mas eu já tenho uma ideia. E eu digo: imperfeita. Não basta ter uma ideia a respeito de uma coisa, é necessário conhecê-la para poder aplicá-la convenientemente. Mas eu estou acostumado a tratar no meu consultório, mas aqui não é um consultório. Aqui é um lugar diferente, que tem por meta encaminhar o indivíduo para a libertação dos seus conflitos profundos, mediante as terapêuticas da doutrina espírita. Nós, os espíritas, entusiasmamos-nos com muita facilidade com aqueles indivíduos bem rotulados, que sejam falantes e que digam coisas que nós não entendemos. Eu nunca me esquecerei que há muitos anos eu cheguei a uma cidade e uma senhora me disse, uma senhora modesta: irmão Divaldo, eu adoro ouvir o senhor falar. Para mim o senhor é o maior orador do mundo. Eu achei que ela não exagerou, é claro. E então eu deveria ficar calado, mas não sei por que eu não fico. Ele disse: mas por quê? Porque o senhor faz. Agora aquele. O irmão, quando começa a falar, eu durmo até quando o povo bate palma. Porque aquela coisa me adormece. Os outros não. Eu durmo, eu acordo, eu durmo, eu acordo. E até ela gostava de mim porque eu era gritador da 9ª Sinfonia de Beethoven. E ela dormia. Eu fiquei tão desmoralizado e me perguntei como é que ela consegue dormir. Mas isso foi no início. Bom, comecei a palestra e súbito eu olhei, ela estava arriada. Daquelas pessoas que dormem rindo, ela estava rindo e dormindo. Eu ainda aumentei o volume, tive assim umas crises e ela tranquila. Quando eu terminei que bater palma, ela ajeitou e agradeceu a noite de sono, eu era sonífero. Quando ela veio: irmão, sempre que o senhor vier aqui, me avise. Ainda me deu essa incumbência de eu anotar toda vez que eu tivesse que ir lá, avisá-la, para que ela pudesse ter a sua hora, seus 70 minutos de repouso. E ficamos amigos. Um dia eu disse-lhe: a senhora vem às reuniões para ouvir o quê? Eu venho para descansar, minha vida é muito laboriosa. Quando eu sento assim e os guias estão naquele clima bom, eu durmo e me refaço. Ele: mas agora os guias mandaram dizer à senhora que está na hora de ficar acordada, porque está perto de morrer e vai dormir muito lá, então tem que saber como é que se conduz. Ela disse: é verdade? Eu digo: sim, a senhora hoje vai me ouvir de pé, porque eu falo de pé e a senhora vai me ouvir de pé. E ela ficou de pé, só que encostou na parede. E foi a tragédia. Desta forma, ela gostava de mim porque era retumbante. E uma outra me disse também: eu gosto muito do que o irmão fala. Eu não entendo nada, mas eu sei que é coisa boa. Eu aprendi uma lição com Chico Xavier, que já contei algures. Estávamos na fila e uma senhora chegou-se até ele e disse-lhe: Chico, eu pretendo divorciar-me, mas tenho um conflito, ajude-me. Eu sou casada com um dipsomaníaco. Este homem bebe há 25 anos. Há 25 anos que eu sou dedicada,
que eu perdoo, que eu suporto. O Evangelho diz que deveremos perdoar 70 vezes 7 vezes. 490, portanto. Eu estive fazendo um cálculo, já o perdoei mais de 6.000 vezes. Então eu estou liberada. Eu não aguento mais, meus nervos estão à flor da pele. Ou eu o abandono, ou eu morro de angústia. Chico tomou uma postura de compaixão. E quando ele ia falar, ele se deteve e disse: minha filha, espere um pouquinho mais. Só um pouquinho. E depois você tomará a decisão. Mas Chico, eu já o perdoei mais de 490 vezes. Chico disse: pois é. Emmanuel está dizendo-me que essa proposta do Evangelho, perdoar 70 vezes 7 vezes, cada erro. Ela disse: então não acaba nunca. E ele anuiu: não acaba nunca. A mulher se foi. Quando eu retornei a Uberaba, meses depois, eu lembrei-me dela. E disse: então, Chico, aquela senhora do divórcio com alcoólatra. Ele disse: Divaldo. Uns 2, 3 meses depois, ela apareceu-me de luto. No tempo em que o negro preto da roupa indicava luto. E eu perguntei: minha filha, por que está de luto? Dele, Chico. Coitado, ele era assim, mas era tão bom. Que saudade, Chico. Será que você vai receber uma mensagem? Eu desejava saber como é que ele está lá, Chico. Chico disse assim: bêbado, minha filha. Porque depois de 25 anos, ele teria que estar, naturalmente, intoxicado. Então, nós podemos mudar a nossa planificação, porque ela não é determinista, não tem que ser. Ela é determinativa, por enquanto ela pode ser assim. Mas o nosso livre-arbítrio altera, que nós alteremos sempre para melhor. Nós havíamos reservado esses minutos finais para o encerramento não só do seminário, mas também das considerações, já que teríamos uma palestra que me parece não se justificar na hora do encerramento das atividades. Assim, então, anteciparemos em um espaço menor, para que os senhores não tenham indigestão de tanto discurso, de tanto seminário, e possam sair daqui com aquilo que o vulgo chama o gostinho de quero mais. E vou explicar por quê. Certa feita, o tenor principal da Ópera de Nova York, que é financiada pela prefeitura, recebeu do seu maestro a seguinte proposta: fulano, eu gostaria de sugerir-lhe a aposentadoria. E o artista olhou com certo descaso e disse: mas como? Aposentar-me já? O que irão dizer os meus fãs? Sim. É melhor que os fãs digam ou perguntem: mas ele já se aposentou? A exclamarem: ele ainda não se aposentou. Então é sabedoria deixar um gosto de eu quero mais. E como nós tivemos dias formosos e iluminativos, eu gostaria de concluir a nossa etapa e pedir licença para a abrangência dos temas dos nossos irmãos, que embora eu não tenha ouvido a todos, mas escutei nos debates, nos diálogos, alguns ângulos das suas apresentações, eu gostaria de, neste elan entre a ciência e a religião, demonstrar como o Espiritismo é realmente uma ciência que caminha ao lado da ciência convencional, mas vai muito além.